Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Louve ao Senhor em todos os momentos da tua vida. Está passando por luta? Louve ao Senhor. Conseguiu uma vitória? Louve ao Senhor de todo o teu coração. Em todo o tempo dai graças ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Graças te damos, meu Pai Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Palavra do Senhor de novo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por esse momento de nós estarmos na casa do Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Bem, não pode, não for. Aleluias. Glória a Deus. Diz que o Senhor, louve ao Senhor de todo o meu coração. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Mas
tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e agradecido. É o nome do nosso Deus. Amém? Graças te damos, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor se faça presente na nossa vida a todo momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus, neste lugar.
todos os sócios que acham entrando, tudo certinho. É o poder de Deus na nossa vida. Ele fez isso e hoje Ele também pode fazer. Nós temos que crer de todo o nosso coração, porque o que nós pedirmos a Ele fará. No tempo dele, mas Ele fará. Não deixe de crer nem um minuto na tua vida. O que você pedir para o Senhor, Ele fará. Amém? Ele vai fazer tudo necessário para a nossa vida, porque os planos dele é maior do que os nossos. Creia. Amém? Aleluias. E Ele faz isso. Ele cura a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Louvado e agradecida teu nome, Senhor. Eu pedi algo para Deus há muitos anos. E eu pedia para Ele para não acontecer na minha vida. Mas aconteceu. Eu pedia tanto e aconteceu. Mas eu não fiquei brava com Deus. Eu creio que Ele tem um plano. E Ele vai cumprir esse plano ainda. Não sei quanto tempo, mas Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Um Deus grande, justo, fiel, verdadeiro. Diga para o Senhor tudo isso, todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo
Nós todos temos uma luta, mas nós não podemos deixar de crer que Ele é cura espiritual, material, física, tudo. E quando as pessoas vierem até você e pedirem uma oração, e você for falar do amor de Deus, não tenha dúvida, não deixe a dúvida na sua cabeça. Creia que o Senhor, Ele está ouvindo a sua oração. Ele é o Espírito Santo que está colocando nos seus lábios as palavras para você dizer às pessoas que estão precisando do Senhor Jesus. Amém? Creia de todo o teu coração. Jesus é tudo na nossa vida. Deus é o amor. Deus é infinito. Não há palavras para nós falarmos do Senhor, de tanto que nós o amamos, de tanto que nós o adoramos, de tanto que nós somos dependentes dele. Amém? Creia, em nome de Jesus. O Senhor, Ele está ouvindo o coração e Ele está dando a providência em tudo que você pediu para Ele. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor e diga para Ele como é grande, como é importante nas nossas vidas, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Amém? Bom dia a todos, em nome de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão conosco pela internet, que estarão conosco, nós já nos cumprimentamos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Grande é o nosso Deus, de ser louvado e de ser adorado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Porque tudo é para Ti, Pai querido. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus querido e santo, por mais esta oportunidade que temos, Pai, de estar em Tua casa, em Tua presença, louvando o Teu nome, agradecendo o Teu nome, Senhor, declarando a Deus que Tu és bom, Senhor, que Tu és santo, que Tu és tremendo, maravilhoso, Deus eterno, Pai Santo. Te agradecendo a Deus Todo-Poderoso por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado, Pai, por tudo que o Senhor tem acrescentado à nossa vida, Pai querido, por todos os benefícios que nos tem feito, Pai querido. Te agradecer a Deus querido e santo por tão grande salvação, Pai amado. Nós éramos ainda pecadores, ó Pai, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o Senhor já nos amava, Senhor Deus querido. O Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, Senhor Deus querido. Agradecer ao Senhor Jesus porque Ele foi obediente até a morte de cruz, Senhor. Não estaremos aqui neste dia, Senhor Deus querido, com essa liberdade que temos, ó Deus querido e santo, se não fosse pelo sacrifício de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, eu te peço neste momento, ó Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus, está nos vendo neste lugar, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja servido e nos abençoar neste dia, Pai querido. Porque somos dependentes do Senhor para tudo, Deus querido. Sem o Senhor, nós nada somos e nada podemos fazer, Pai querido. Senhor, nós viemos para te adorar, Senhor Deus querido, mas tu sabes, ó Deus, que nós precisamos, ó Deus, de cura, de libertação. Nós precisamos, ó Deus Todo-Poderoso, da unção do Senhor. Nós precisamos, ó Pai querido, da bênção financeira, Pai. Nós precisamos da bênção material, Senhor. Nós precisamos de tudo, Senhor Deus querido. E o Senhor, ó Deus, é bom para nós, ó Deus Todo-Poderoso. O Senhor disse que com Jesus Cristo o Senhor nos deu todas as coisas, Pai. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus querido. Seríamos hipócritas, ó Deus Todo-Poderoso, se disséssemos que não precisamos de nada do Senhor, ó Pai, que nós já temos tudo, ó Pai querido.
como diz lá em Apocalipse, ó Pai, ó pobre, cego e nu, falta muita coisa para nós, ó Deus querido. Nós estamos aqui, Senhor, Deus Todo-Poderoso, com firme propósito, ó Pai, de sermos aquilo que o Senhor escolheu para nós sermos, ó Pai querido. Santo, porque Tu és santo, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, alcança, ó Deus, as nossas famílias, ó Deus querido. Alcança cada vida que ouvir esta mensagem, ó Pai querido. Hoje, amanhã ou daqui a um mês, ó Pai querido, não importa, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é viva, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar, curar, libertar, ó Deus, trazer, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua presença, aquele que está afastado, ó Pai querido, aquele que Te deixou, ó Deus Todo-Poderoso, porque foi ferido, ó Pai querido. Ó Deus, sara as feridas, ó Pai, cura as feridas daqueles que estavam feridos e feriram outros, ó Deus querido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nós continuamos anunciando salvação, Pai querido, as boas novas do Evangelho, Pai querido, para que todo aquele que crê, Pai, não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai querido. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai. Dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito aqui nesse lugar, Senhor. Cuida dessa vizinhança, Senhor, Deus querido. Cuida dos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai. Que todo principado e potestade que haja nessas regiões, ó Deus querido, batam em retirada para a glória do nome do Senhor, ó Deus querido. Porque maior é o Senhor que está conosco, ó Pai, do que aquilo que está no mundo, ó Pai querido. Em nome de Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Pedindo ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Não que temos pecado, ó Pai querido. E que possamos nesta manhã, Senhor, desfrutar, ó Deus, da Tua palavra, da Tua bênção, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que ela faça a diferença na nossa vida, Pai. É o que eu lhe peço neste momento, já lhe agradecendo, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos também celebrar o nosso dia da nossa oferta ao Senhor. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Muitas alegações, muitas histórias, muitas conversas, controvérsias a respeito de dízimo na igreja, de dízimo do Antigo Testamento, que não faz parte do Novo, que é isso, que é aquilo. Mas aquilo que faremos, o Senhor Jesus vai em Mateus 23, e falou a respeito de dízimos, daquilo que nós damos ao Senhor. Ele disse que nós damos dízimo do lendo, do cominho. O povo dava dízimo do lendo, do cominho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do lendo e do cominho, e temos negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz: devíeis, porém, fazer estas coisas sem cometer delas. Jesus está falando, faça isso. Faça bem a fé, seja justo, misericordioso. Faça isso, mas não negligencie a outros a respeito dos dízimos, das ofertas. Então nós, quando na dúvida, cumpra a palavra. Não importa. E Deus, Ele vai abençoar em nome de Jesus. Ele diz lá em Malaquias 3:10, Ele abre a janela do céu, derrama sobre nós bênçãos sem medida. Isso nós seremos um povo diferente, um povo abençoado. E não se preocupa com o tempo, não se preocupa com a situação do país, mas é um povo feliz, como a própria Bíblia diz, vós chamarão felizes.
então é melhor ser feliz do que ser contencioso e achar que está tudo errado. Em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti, Pai querido, o nosso dízimo, a nossa oferta nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. O Senhor tem feito coisas tremendas na nossa vida, Pai. Basta nós olharmos para nós mesmos, ó Deus querido. Basta nós vermos, ó Deus, nas mínimas coisas, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. O Senhor nos tem deixado faltar nada, Pai querido. Ó Deus, tudo, a palavra do Senhor, que tudo é do Senhor e tudo é nosso, Pai, por herança, Pai querido. Obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai. Que o Senhor abra essas janelas celestiais sobre esta casa, sobre o nosso povo, ó Deus Todo-Poderoso. E que verdadeiramente, ó Pai, a Tua palavra se cumprirá na nossa vida e através da nossa vida, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos por sempre. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode levar o verdade, pode deixar o teu braço. O ano que vem ainda é dia 30 de março. Eu estava achando que era a celebração da ceia, mas ainda é dia 30. Então eu vou, será no outro domingo, mais um culto ainda no mês de março, encerrando o mês de março. Que seja encerrado com bênçãos, vitórias para a glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida ainda. Nós estamos aqui numa fase de construção da nossa vida, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, e Deus tem muito por fazer na nossa vida. Louvado seja o nome dele. Nós vamos falar hoje sobre eleição. A nossa eleição. Como Deus nos escolhe. Para que Deus nos escolhe? Como que Deus, o que Deus tem feito desde o princípio do mundo. Eu estava meditando e o Espírito de Deus me levou à situação de Gideão, quando o povo de Gideão, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. Tudo que eles plantavam, quando chegava a época da colheita, o povo descia e levava tudo o que eles tinham plantado, e isso trazia para eles a fome, a miséria e tudo mais. E um homem chamado Gideão, ele resolveu fazer algo diferente de todos os outros. Em vez das pessoas ficarem lamentando e fugindo, deixando as coisas para os midianitas, ele então resolve malhar o seu trigo num lagar. O lagar é um lugar de pisar uvas, mas ele em um lugar, ele resolve então levar para lá e malhar o trigo naquele lugar. Você conhece a história do Gideão? E certa vez ele está lá, certa vez ele está lá malhando o trigo, o anjo do Senhor está ali assentado, vendo o seu trabalho, vendo aquilo que ele estava fazendo. O saúda, fala para ele que Deus está com ele, mas ele questiona o anjo do Senhor: mas se Deus está conosco, por que nos sobrevêm todas essas coisas? Por que nós somos prisioneiros? Por que nós estamos sendo afligidos? Por que nós plantamos e colhemos, eles vêm pegar? E ele começa a questionar o anjo do Senhor. E ele faz alguns pedidos para o anjo. Porque o anjo diz para ele: olha, você tem um chamado, você foi escolhido, você foi eleito por Deus para fazer um trabalho para o Senhor, para exercitar o trabalho do Senhor. E você, o anjo lhe disse, você é um homem valente, Deus é com você, porque você é um homem valente. A sua valentia, mas a
A valentia dele é ele tentar querer fazer alguma coisa diferente das outras pessoas. Mas ele fala assim, mas o que foi feito em todas as maravilhas que o Senhor fez no passado? Será que acabou? Deus não faz mais nada? Deus não fez, não tirou todo o povo? Mas hoje responde para ele, olha, vai na tua força. Vai na tua força e você vai livrar todo o povo pelas suas mãos. E Deus diz ainda a ele, né? Eu vou ser com você. Eu vou estar com você, você não vai estar sozinho. Né? Mas ele diz para o anjo do Senhor, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou mais fraco, eu sou o menorzinho da casa do meu pai. E às vezes nós nos sentimos assim, diante das nossas lutas, das nossas guerras, e nós nos achamos, nos fazemos pequenos, mas nos esquecemos de que Deus está conosco, de que nós não vamos entrar numa batalha sozinhos, nós não vamos enfrentar os nossos adversários sozinhos, nós vamos enfrentar com a força do Senhor, mesmo sendo menor, mas a minha força não vem do meu braço, a minha força vem do meu Deus, a nossa força vem do nosso Deus. E Deus fala para ele, olha, já que eu sou com você, e nós também precisamos tomar essa palavra para nós, já que Deus está conosco, então vamos em frente, vamos lutar para nós vencermos, vamos lutar para vencer as nossas dificuldades, as nossas guerras particulares, vamos em frente. E Deus falou para Gideão, olha, já que eu sou com você, você vai ferir a todo esse exército como se fosse um homem só. É como todo o exército tentando acabar com a nossa vida, Deus dizendo assim, olha, você vai ferir, você vai vencer eles, como se fosse uma só pessoa. E Deus, então, nós temos ali uma situação que lá Gideão reuniu 32 mil pessoas. Nossa, um grande exército. Vai derrotar os medianitas. Mas Deus fala assim, mas se eu permitir, por aí entra o propósito de Deus. Se eu permitir que 32 mil pessoas vão lutar contra os medianitas, eles vão vencer e vão falar que eles venceram por eles mesmos. Porque nós somos assim. Nós achamos que nós podemos. Nós achamos que nós vamos vencer porque nós próprios não precisamos de Deus, não precisamos de ninguém. Nós vamos vencer nossas próprias guerras e tudo bem. Toda a vitória será nossa. E Deus falou, 32 mil pessoas é muita gente. Eles vão achar que eles, pela força deles, eles venceram. Então, vamos tirar uma parte dessas pessoas. E no meio do povo tem todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Então, Deus fala para eles, vamos dar uma peneirada nesse negócio aqui. E Deus fala para eles, para Gideão assim, Gideão, fala para o povo, fala aos ouvidos de todo o povo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da onde vocês estão. Olha só, Deus conhece o coração da pessoa. Para Gideão, o anjo chega e fala, homem valente, mas Deus sabia que no meio do povo tem pessoa tímida e tem pessoa medrosa, tem medo de agir, tem medo de lutar pelo reino, tem medo de tomar uma posição diante de Deus para trabalhar para a obra de Deus. Tem é tímido no falar, é tímido no agir quando as coisas são para Deus, quando as coisas são relacionadas a Deus, mas lá fora não é tímido, lá fora faz de tudo qualquer coisa. Mas Deus conhece o coração da pessoa. Então por isso Deus fala, olha, quem for tímido e medroso, vai embora, porque não vai aguentar. No momento que for, no momento em que o Satanás bater o pé contra a pessoa, vai fugir. Então Deus não quer isso. Deus não queria também que esse povo tímido e medroso fica no meio dos valentes e depois da batalha vai achar que também é poderoso para fazer as coisas. Então naquele momento 22 mil pessoas voltam atrás. Olha só quanto tinha. 32 volta 22, fica 10 mil. Mas Deus olha e fala assim, não, é muita gente ainda. Ainda dá para eles vencer os midianitas
para testar aquele número de pessoas, Deus faz um outro teste. E Deus fala para Gideão: Gideão, tem pouco demais, Gideão. Tem pouco demais. Faz descer o povo a água ao rio, e lá eu vou provar eles. As provas de Deus para a nossa vida às vezes são simples demais e nós não percebemos. E nós falhamos, nós erramos nas provas. Nós achamos que Deus vai dar uma prova, uma super prova para nós, e às vezes Deus dá uma prova que nós não entendemos que Deus está nos provando, mas ela é simples. E Deus então fala para Gideão faz descer aquele povo, 10.000 pessoas, e fala: manda o povo tomar água. Ali eu vou provar ele. Aquele que quem eu te disser, esse será contigo. Escolha de Deus. Deus é soberano nas suas escolhas. Deus é soberano nas suas ações. Deus não precisa aqui da opinião do homem. Então, ele fala: esse eu vou disser, esse vai e esse não vai. Então, qual era a prova? Fez Deus descer os homens nas águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz um cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar os joelhos a beber. Teste simples. Mas desses 10.000 pessoas, 300 homens foram, abaixaram no rio e tomaram água como um cão. Tomando, eles colocavam na palma da mão e quem conseguiu pegar levava a boca. O restante se agachava e tomava água direto do rio. Então Deus falou: separe esses 300 que tomaram água como um cão. Por quê? Porque eles estavam em constante vigilância. Eles não se abaixavam em tudo, não se fechavam os seus olhos para outras coisas. Mas eles pegavam a água, a concha da sua mão e levavam a sua boca, mas estavam olhando o que estava acontecendo. E o restante não, abaixava a cabeça e tomava água diretamente do rio. E foi o número dos que lamberam a mão, a boca, 300 homens. E todo o restante do povo abaixou os joelhos para beber a água. Então Deus falou assim: com esses 300 que vão levar. Deus fez uma escolha. E a escolha de Deus é soberana. Agora, a eleição de Deus, a escolha de Deus, segundo a Bíblia, a eleição é divina, obviamente, ela está relacionada à liberdade humana. Deus não chega para mim, para você, para qualquer pessoa e fala: eu te escolho e agora você vai ter que fazer. Não, nós temos liberdade de escolha. Eu posso escolher se eu quero ou não quero. Lá tinha 32.000 escolhidos. Mas Deus fala: quem é tímido e medroso vai embora. Eles escolheram por sua própria vontade. Então, a eleição e a predestinação de Deus e a escolha de Deus, ela está relacionada à nossa liberdade, à liberdade humana. Deus não vai te obrigar a fazer absolutamente nada para Ele. Deus não nos obriga a fazer nada. Deus escolhe os que podem servi-lo a fim de serem salvos. Essa escolha, ela também nos leva à salvação. Ela está relacionada à salvação. Deus nos escolhe, Deus dá liberdade para que eu possa escolher e escolhe aquelas pessoas que podem servi-lo sem constrangimento, sem medo, sem timidez, com coragem, porque vai exigir coragem, vai exigir força, vai exigir valentia, e não podemos esquecer, a Bíblia fala que nós não recebemos um espírito de timidez, mas um espírito de intrepidez. Tem que ser entregue. Então, mas o fato de a pessoa ser incluída ou não entre os eleitos, entre aquelas pessoas que são eleitas, não depende da sua resposta para Deus. Depende porque as condições não são nossas. Senhor, eu vou te servir quando tiver dinheiro. Senhor, eu vou te servir quando pagar pelas minhas contas. Senhor, eu vou te servir quando tiver um carro bom. Senhor, eu vou te servir quando eu fizer uma faculdade. Senhor, eu vou... Não.
não está relacionada à condição que eu coloco, mas a eleição está condicionada à condição do Senhor Deus, não a nossa. Eu não pergunto para o homem, como é que eu vou fazer? Não, ela não está condicionada às condições que Deus estabeleceu na sua própria palavra. Amém, queridos? E por isso que às vezes as pessoas, ao meu irmão, eu sou muito novo agora, eu vou deixar para mais tarde, eu vou curtir a vida, depois eu vou servir o Senhor. Aquelas coisas que nós já sabemos que é normal, desde a criação do mundo. Então, é assim. Então, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, Deus escolheu, Deus elegeu para a salvação toda aquela pessoa, todo e qualquer pessoa que receba a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, com arrependimento, com obediência e com fé. Essa é a condição de Deus. Receber o Evangelho de Deus, receber Jesus Cristo, com arrependimento dos pecados, receber o Senhor com obediência à sua palavra e crer nele. Amém, queridos? Com responsabilidade e crendo nele. Então, a escolha, quero mostrar um outro versículo, antes de passar isso aqui, eu quero mostrar um outro versículo que diz como é a escolha do Senhor. Olha pessoal, aqui para Deuteronômio, capítulo número 7. Deuteronômio, capítulo 7. É o quinto livro do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, a Torá. Deuteronômio, capítulo número 7. Amém? Versículos de número 6 a seguir, até o versículo 9. É o 11. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Veja bem, Deus não escolheu o povo, porque o povo, quando ele disse, eu não tive afeição por vocês, não é afeição. Eu também não escolhi vocês porque vocês eram um povo mais numeroso. Não, vocês eram o menor povo de todos os povos, de toda a terra, vocês eram menorzinhos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Faraó e rei do Egito aqui significa o mundo, é o príncipe deste mundo. Versículo 9: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Por isso que a escolha de Deus é soberana, é obedecendo a palavra, com arrependimento, com obediência e com fé, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Amém? Então a escolha de Deus é soberana. Deus
Deus nos escolheu para ser um povo santo, para ser um povo, Deus nos elegeu para ser um povo santo, para ser, como ele diz aqui, povo próprio. Então, não porque nós somos melhores que os outros, nós somos mais bonitos que os outros, nós somos tem mais dinheiro que os outros, não é por nada disso não. Deus nos escolheu porque Ele nos ama. Para quê? Para arrependimento, para obediência, para a fé, para a salvação. Escolha soberana. Amém, querido? Então, a nossa inclusão, nos colocar como eleitos do Senhor, como um povo santo, não depende do homem da sua própria vontade. Não depende de nós. Lá em João, o Senhor Jesus diz assim: olha, Ele nos escolheu para que vades e deis bom fruto. Não nos escolheu, eles falam assim, não nos escolheu por causa de mim, mas eu escolhi vocês. Não foi eu escolher, eu servi Jesus, não. A escolha foi de Jesus sobre nossa vida. Escolhi vocês para que vocês vão e dê fruto, e os frutos de vocês prosperem. Foi para isso. Então, a nossa inclusão não depende do homem ou da sua própria resposta. Depende das suas respostas, do público. Depende das respostas que nós vamos dar para o nosso chamado. Sim, Senhor. Eu estou ele aqui, envia até a mim. A quem enviarei? Como Deus ficava gerente. A quem enviarei? A quem enviarei? Envia ele aqui, envia a mim. Depende da resposta. Essa resposta nos coloca na condição do povo de Deus. Amém, queridos? Portanto, a salvação é do Senhor. Ela vem do Senhor. Deus não nos perguntou: olha, eu vou salvar de que você quer que eu salve? Deus não perguntou ao homem uma coisa. Deus estabeleceu e pronto, está acabado. A salvação é do Senhor e ao mesmo tempo está condicionada à obediência e à fé das pessoas. Amém, irmãos? Olha lá o que diz lá em Efésios capítulo 1. Efésios, depois Gálatas, o 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Escolha soberana, escolha de Deus. Deus nos escolheu para quê? Quando? Antes que o mundo fosse formado. Porque o futuro para Deus é hoje. Deus já sabe hoje o que vai acontecer no nosso futuro. Então, antes da criação do mundo, o Senhor já nos escolheu. A escolha foi lá. Então Deus já sabia tudo o que acontecia. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus já sabia quem iria traí-lo. Deus já sabia todas as coisas. Deus já sabia quem era a base para a honra, quem era a base para a desonra. Tudo está diante do Senhor. Então, a eleição de Deus ela é divina. Amém, amados? Põe isso na sua cabeça. Não foi você, foi Deus que te escolheu. Por isso é que nós temos que louvar a Deus por todas as coisas. Olha aqui em Atos capítulo 13, versículo 48. Volta um pouquinho. Atos 13, 48.
Atos capítulo 13, versículo 48. Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios, aqueles que não eram povo, mas que foram feitos povo. Ele diz assim no versículo 48: os gentios, ouvindo isso, ouviram a palavra, ouviram a pregação de Paulo e Barnabé. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Receberam a palavra, se alegraram, glorificavam a Deus por causa da palavra e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos que estavam ali ouvindo a palavra, creram? Foram só? Não, nem todos que estavam ali. A Bíblia está dizendo que todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna, para a salvação. Por quê? Receberam a palavra, as condições da palavra, as condições de Deus, aceitaram as condições de Deus, se alegraram e glorificaram a Deus. Amém? Amém? Amém. Colossenses capítulo 1, vai lá para frente, para ele ler. Colossenses, no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo de número 22. Vamos ler o 21, é importante também. Capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. E a vós outros também que, outrora, há um tempo atrás, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Há um tempo atrás, nós éramos estranhos e inimigos de Deus, no entendimento, porque não sabíamos, não compreendíamos pelas nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, está falando de Jesus Cristo, para apresentar-nos perante Ele. Tudo isso aconteceu para nos escolher, para nos santificou, para nos apresentarmos diante do Deus Pai, para apresentarmos perante Ele santo e sem culpa, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui não cabe repreensão, quer dizer, ter uma vida de obediência e fé diante de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor. Se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele está dizendo, olha, Ele nos reconciliou através da sua morte, Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos em Cristo. Sem Cristo não teria eleição. Fomos eleitos em Cristo. Para quê? Para nos apresentar perante o Pai santo, um povo santo, inculpável. Ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas maldições, levou sobre si tudo. Irrepreensíveis. Não precisa haver que seja repreendido. Mas ele fala assim, se. Porque talvez não. É se. Se é que permanecer na fé. O que é permanecer na fé? Crendo em Jesus Cristo. Não duvidando da obra salvífica de Jesus. Alicerçados e firmes na única pedra, que é Jesus Cristo. Firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste. Está demorando, acho que a palavra vai cumprir, não
acredito muito nisso, não. Não deixe se afastar da esperança do Evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, aí fala da eleição de Deus e para que nós somos eleitos. Amém, queridos? Mais uma coisinha. Nós já falamos sobre Efésios. Então, sobre a escolha soberana de Deus, a escolha sobre a nossa vida foi de Deus, não foi nossa, não foi minha. Então, eu fazendo um paralelo com a missão de Gideão, porque hoje o que nós estamos vendo hoje, as pessoas, há muitas pessoas se refugiando em coisas que não são verdadeiras. Há muitas pessoas sendo traídas por falsos profetas, por fábulas, por coisas que não vão acontecer, porque se não houver arrependimento, se não houver obediência a Deus, se não houver fé, não adianta. Há muitas pessoas que estão pregando, o Evangelho que está sendo pregado, só é o Evangelho de prosperidade. E a prosperidade não é dinheiro somente, a prosperidade é saúde, a prosperidade é alegria, o reino não é paz, é justiça, é muita coisa, não pode só dinheiro é outra coisa. E o que eu vejo muito é muita gente se refugiando, às vezes na igreja, e deixando de lado o chamado de Jesus. Quantas pessoas não se afastaram do ministério? Quantas pessoas não deixaram o ministério, não esqueceram do seu chamado? Quantas pessoas não abandonaram, né? É como quando o povo estava lá preso na Babilônia, e chegaram para ele e falaram: vocês não estão tocando mais os seus instrumentos? Mas aquele toque precisa continuar tocando a nossa vida, nós vamos continuar tocando os instrumentos que Deus nos deu. Nós precisamos estar cumprindo o nosso propósito em Deus, aquilo que Deus escolheu para a nossa vida. Dá para entender, queridos? Temos que estar assim. Não podemos nos esconder. Deus ainda continua chamando os fortes e os valentes. Deus ainda continua. Porque não é Apocalipse, você pode olhar lá e falar: ao que vencer, o fraco não vai vencer, o tímido não vai vencer, o covarde não vai vencer, é só aquele que for forte. Mas a nossa força, como nós dissemos já no princípio, a nossa força não é a nossa força vem do Senhor. Deus não nos deixou sozinhos com uma missão para fazer. Eu não estou sozinho para pregar o Evangelho, Deus está comigo. Você não está sozinho para anunciar a palavra, para cumprir o rito. Deus está com você, o Espírito Santo vai te acompanhar. Não sei o que falar, a Bíblia fala que Ele vai colocar a palavra na sua boca. É assim. Quando Isaías vê o trono de Deus, vê o trono da graça, ele fala: olha, eu sou um miserável, eu sou ouvido, eu vi o Senhor. Aí, com o chamado, Deus fala para ele: olha, você foi escolhido. Deus fala para ele da sua escolha. Ele fala: mas eu vivo no meio do povo de lábios impuros, de impuros lábios. Eu falo coisas que não dá para me falar. O que é que Deus faz? Deus fala como um anjo, pega lá com uma tenaz, uma brasa do altar e põe na língua dele e fala: agora você vai falar, vou mandar você falar. Jeremias falou: eu não passo de uma criança. Quem disse que você é uma criança, Jeremias? Olha, fala de Jeremias. Obrigado, Espírito Santo. Fala de Jeremias. Isaías, Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias. Olha para a escolha de Deus soberana. Nós colocamos, muitas vezes nós colocamos desculpas para não cumprir o propósito.
A mim, versículo 4, a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes, quando foi? Antes, que eu te formasse no ventre materno, como está na Salmo 139, né? Nós éramos ainda uma substância sem forma, mas o Senhor já nos conhecia, e todos os dias da nossa vida estava escrito no livro. Deus está dizendo para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Você não era nada, Jeremias. Eu te conheci. Deus já sabia qual era o propósito do nascimento de Jeremias. Deus já sabia todo o sofrimento de Jeremias. Jeremias é chamado profeta chorão. Porque quem leu o livro de Jeremias vai saber tudo que ele passou. Deus fala certa vez para Jeremias, você vai dormir tantos dias só do lado. Depois você vai dormir tantos dias só do outro lado. Ele não podia virar. Se ele virasse para o outro lado, era desobediência. Dormir em cima do estrume. Tem tanta coisa. Por isso que ele é considerado profeta chorão. Foi jogado no calabouço. Mas olha só, Deus escolheu ele sabia da sua força. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Jeremias. É a mesma coisa que eu falo para mim, para você, eu te conheci, Fulano, Maria, João, Pedro, Tiago, eu te conheci já no ventre. E antes que saísse, antes que você nascesse, eu já não sabia você. Olha só, é de Deus, não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Então, antes que você nascesse, saísse da mágoa, eu já te consagrei. Você já foi consagrado no ventre. A consagração nossa no ventre. E ele diz assim: olha, e te constituí profeta para as nações. Você já tem um ministério, Jeremias. Você vai ser profeta. Você vai levar a minha palavra para as nações. Leva tudo que eu falar. Aí ele diz para ele assim, ó. Então ele disse assim, então ele disse eu, Senhor Deus, esse que não sei falar, não passo de uma criança. Desculpa. Quantas desculpas nós damos para Deus para não fazer a obra de Deus? Quantas desculpas eu dou? Senhor, eu não vou tocar mais instrumento aqui porque eu não sei o que, eu não vou tocar mais guitarra, eu vou sair, eu vou cantar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou fazer isso mais, eu não sei, eu não posso, não consigo. E vai se esconde em outro lugar, só para não cumprir o propósito. Eu não sei falar porque não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar, você vai tirar, e tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Mas Senhor, eles vão fazer, eles vão. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Já falou tudo para ele. Olha o que você vai fazer. Isso não vai ser um lugar só. Mas Jeremias foi em todas as nações, Jeremias veio no Brasil, já não. A palavra é viva. A palavra vem. O apóstolo Paulo falou assim: eu estou preso em prisões. Ele estava preso. Mas falou: mas a palavra de Deus está livre. Ela vai aonde? A boca do Senhor. Ele está falando que constitui sobre as nações, sobre os reinos, né? Então, você vai fazer tudo isso através da palavra que eu vou colocar na tua boca, vai acontecer tudo isso. Aí Deus, para selar mesmo a escolha, Deus diz assim para ele: veio aí a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Certamente, né? Ele estava, antes dele estava uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém, igreja? A tua escolha, a minha escolha,
temos que pensar que nós não estamos aqui, nós não estamos servindo a Deus, porque nós achamos que nós devemos servir a Deus. Deus tem uma escolha sobre a nossa vida, Deus fez uma escolha sobre nós. Deus nos elegeu para a salvação em Cristo Jesus. Para a salvação. Mas nós temos a liberdade de escolha. Eu posso escolher não querer, como muitos fazem. Como aquela turma que estava lá vendo Jesus falando a sua palavra, falando o seu discurso para todas as pessoas, seus seguidores, seus discípulos. De repente, a multidão começa a vir as costas e vai embora. Dura essa palavra, dura esse discurso, e resolveu ir embora. Quando ele lança a palavra lá no Gideão, com o Gideão, ele fala para os 5 dos medrosos: se quiser ficar, vão embora. Aí 22 vem embora. Uma coisa é certa, queridos, pode olhar na Bíblia. Não é? Deus não usa multidões. Não quer dizer que as multidões que estão podem ver que Deus usa pessoas simples. Deus escolheu as coisas lindas do mundo, as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então, a escolha de Deus, as pessoas às vezes estão indo com as multidões, mas as multidões estão indo por caminhos errados. Às vezes a pessoa fala: eu vou sair dessa igreja pequena aqui, vou para uma igreja maior, vou para uma igreja grande, mas vai ficar escondido lá, ninguém conhece, ninguém sabe, não tem nenhum lugar para o trabalho, não vai usar o seu dom que Deus deu, vai ser perdido, vai ser enterrado. Mas é a escolha da pessoa. Amém? Nem tudo é o que parece. Não é porque há uma multidão porque o negócio é certo. Então, Deus me escolheu, Deus escolheu você, Deus nos escolheu. Mas depende do quê? Depende das nossas respostas que nós vamos dar para Deus. Que tipo de resposta? De arrependimento de obras mortas, de coisas do mundo que nós ainda temos dentro de nós. Depende de quê? Depende de obedecer a palavra. Depende de obedecer, depende da nossa fé. Se é que permanecemos na fé, se é que nós temos ainda confiança no Evangelho, se é que as pessoas estão deturpando a palavra de Deus, estão querendo modificar a palavra, estão querendo reescrever a Bíblia. Onde Jesus uma coisa dessa? As pessoas já esqueceram daquilo que diz Deus disse lá no final. Se alguém tirar alguma coisa, não será tirada a parte da árvore da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, serão acrescentados todos os malefícios que foram para o Egito, todas as pragas, vai para a vida de abençoa. As pessoas não, olha, o diabo cega o entendimento das pessoas. Há uma cegueira espiritual no tempo que estamos vivendo, porque o diabo está cegando as pessoas, e as pessoas estão indo atrás dessas coisas. As pessoas estão sendo atraídas pelo engano. Mas por que Deus deixa? Porque tem a liberdade de escolha. Eu escolhi servir a Deus, você com certeza escolheu servir a Deus. Então deixa Deus agir na sua vida, confie em Deus, obedeça a palavra, deixa Ele cuidar da sua vida, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele vai fazer na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. É esse tipo de palavra, as boas novas do Evangelho tem que ser pregada. Amém, igreja? E Deus vai fazer o resto. Que Deus vai fazer? O eu sou, que Ele é tudo na nossa vida. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai abençoar, Ele vai enriquecer, Ele precisa enriquecer, porque isso não é importante. Se fosse importante, Deus falaria que todos seriam ricos, mas Deus não diz isso. Deus diz que o pobre sempre haverá pobre na terra.
pobre na terra. E está escrito que o rico e o pobre vão se apresentar diante de Deus. E Deus vai abrir os livros e vai ver as obras. Deixa eu ver. Arrependido, esse está arrependido, é obediente, andou de fé, e assim por diante. Amém? Mas Deus não se esquece. Uma coisa certa: Deus não se esquece daquilo que nós temos feito por Ele, pelo Evangelho e pelo Reino. Cada vez que você proclama o Evangelho do Reino, Deus sabe, está anotado lá no livro dele, e com certeza, quando chegar o momento exato, a recompensa vai vir de Deus para a nossa vida. Amém, querido? A igreja de Cristo está na terra para isso. Não para. Não é. Mas cuidado, os lobos ferozes estão por aí. Os lobos ferozes estão por aí. Estão já aí. Querendo acompanhar cada vez mais. Não tome cuidado. Amém? Feche os olhos por um instante. Deus conhece você viu como conhece? Você viu o que ele disse para a gente, né? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Mas como, Deus do céu, eu já me conhecia, deixou passar por tanta situação, falar pela minha vida, o Senhor deixou minha mãe me abandonar. Não, mas isso não importa. O que importa é o propósito de Deus na minha vida. Aonde Deus me levou, de onde Deus me tirou, aonde Deus me coloca. Isso é importante. O processo, meus amados, o processo de Deus na nossa vida, às vezes pode ser doloroso, porque vai ter que tirar as imperfeições, vai ter que tirar a sujeira da nossa vida. Nós somos no barro, e Ele vai purificar esse barro, vai limpar esse barro para que não tenha impureza alguma, para que seja feito um vaso para a honra na casa do Pai. Pode doer um pouco, porque Deus vai ter que tirar aqui, vai ter que amassar ali, vai ter que apertar aqui. Mas nada disso aí para nos destruir, é para nos construir, para nos fazer crescer. Deus já nos conhece, já nos conhecemos do vento. Deus nos conhece, Deus nos vê hoje. Ele sabe exatamente o que eu preciso, Ele sabe exatamente o que precisa operar na minha vida. Ele sabe que eu preciso, às vezes, me arrepender de algumas coisas que eu tenho praticado. Nós somos pecadores, sempre seremos pecadores até que tudo isso se encerre. Nós temos que fazer uma limpeza no nosso coração, tirar tudo aquilo que não provém de Deus, a ira, a mágoa, ressentimento, ódio. Mas quando eu vejo alguém falar, olha, eu tenho ódio por tal coisa, eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não sabe o peso dessa palavra. Mágoa. Nós temos que limpar o nosso coração. Ele nos chamou, Ele quer apresentar para o Pai um povo santo, inculpável e irrepreensível para o Senhor. Por isso que o processo é dolorido. Mas a nossa necessidade hoje, seja ela cura, seja ela financeira, seja ela material, seja ela uma porta de emprego que se abra, ou uma porta de transtorno que está aberta sobre nossa vida e precisa ser fechada, o Senhor pode fazer hoje, agora, já. Ele pode te curar dessa enfermidade já. Essa semana eu recebi vários pedidos de oração. Eu quero declarar que, em nome de Jesus Cristo, aquele homem que está com câncer na perna, Deus vai restaurar a sua saúde, esse câncer vai sair. Em nome de Jesus eu declaro. Aquela família que está sendo afligida, eu não estou declarando os nomes aqui, porque eu não tenho agora aqui, mas aquela família que está pedindo por toda a família, o Senhor vai restaurar a sua casa. O Senhor vai restaurar a sua família.
O Senhor vai abrir essa porta de emprego. Eu tenho certeza e convicção, meu Deus é poderoso para fazer isso, muito infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Confia em Deus. Aceite o chamado. Não se afaste de Deus. Não se afaste em hipótese alguma de Deus. Está difícil? Mantenha-se firme, permaneça firme na fé. Porque há esperança no Evangelho. Há esperança. Em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que me pediram oração, eu já orei por vocês, já pedi, estou colocando vocês em oração de novamente agora, em nome de Jesus. Para cada caso, o Senhor vai operar em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe o Evandro, ó Pai, que saiu do hospital, Senhor Deus querido. Em nome de Jesus, ó Pai, toca na vida daquele homem, Deus Todo-Poderoso. Que todo diagnóstico, ó Pai querido, que todas as palavras contrárias, ó Deus, caem por terra em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder para isso, ó Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai. Esse espírito, ó Pai, que ronda a família, Pai querido, cai por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Espírito da loucura, Pai querido, da demência, Pai. Em nome de Jesus, sai agora. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para isso, ó Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, alcance vidas, ó Pai. Aqueles que ouviram esta palavra, Pai, durante a semana, durante esse mês, ó Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que haja testemunhos, ó Pai, do teu agir, do teu operar, ó Pai. Pai, eu te agradeço, ó Deus querido. Pai, que este povo, ó Pai querido, ó Deus, possa cumprir o seu ministério, Pai querido, cumprir o seu chamado, Deus Todo-Poderoso, cumprir aquilo para o qual nós somos eleitos, chamados, ó Pai querido, separados, ó Pai, que nós possamos cumprir, ó Deus Todo-Poderoso, com fé e com coragem, Pai querido, com intrepidez, ó Pai Todo-Poderoso. Porque a tua igreja, Pai querido, a palavra de Deus diz que o inferno não pode, as portas do inferno não podem contra a tua igreja, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, quebra tudo aquilo que opera contrário, Pai querido. Toda palavra contrária lançada, Pai querido, seja quebrada em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Restaura-nos, ó Deus querido, para a glória do teu nome, Deus. Restaura essa nação, Pai querido. Ó Deus, coloque novamente a justiça no seu lugar, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, ore pelos poderes executivos, legislativos, judiciário, ó Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, há um povo clamando pela nação, Pai querido. Há um povo clamando por justiça, Pai. Há um povo clamando por cura, Pai querido. Há um povo clamando, ó Deus Todo-Poderoso. Nós somos um país abençoado, Pai querido. Nós somos um país, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tem tuas mãos sobre ele, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, restaura-nos, ó Deus amado. É o que eu lhe peço neste momento, ó Pai querido. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja, ó Pai querido, que a tua escolha sobre nossa vida, Pai, não foi em vão, Pai querido. Não foi em vão, Pai. A tua escolha sobre a nossa vida não foi em vão, Pai querido. Apesar de qualquer coisa, Pai querido, nós vamos continuar, Deus, nós se mantendo firmes, ó Pai, porque a nossa força não vem de nós mesmos, ó Pai querido, a nossa força vem do Senhor. Para a glória do teu nome, Deus querido, eu oro, te agradeço, ó Pai, hoje, para todos sempre, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Traga bem o versículo de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre paterno, eu te escolhi. E antes que saísse, antes que nascesse, eu te santifiquei. Amém? Eu te escolhi para profeta, para Deus. É um ministério para cada um de nós. Mas o ministério, o meu ministério é pastoral, o ministério do leite.
de pregar o Evangelho, de ser testemunha de Jesus Cristo, daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, daquilo que Jesus Cristo ainda vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome. Nós continuamos orando a Deus, rogando ao Senhor da Seara para que envie os enfermos para esta casa. Senhor, quantas pessoas não deixaram, colocaram a mão parada e largaram o arado, Pai querido. Ó Deus, nós temos aqui os instrumentos para te louvar, Senhor Deus querido. A guitarra, baixo, bateria, teclado, Pai querido, microfones, Pai querido, temos tudo aqui, Senhor Deus querido. Onde estão os enfermos, Pai? Onde estão os adoradores, Pai querido? Ó Deus, Tu sabes, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece, sabe onde estão, Pai querido. Ó Deus, que uma palavra lançada sobre a vida deles, Pai querido. Pai, que, ó Deus, reavive o dom que há neles, ó Pai querido. Como o Senhor, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, ó Deus, reavives o dom que há em ti. Reavive esse dom, Pai querido. Ó Deus, que esses instrumentos sejam tocados para a glória do Teu nome, Deus, para adorar o Teu nome, Deus querido. Mais uma vez nós rogamos ao Senhor da Seara, desta Seara, Pai querido. Envie esses enfermos para cá, Pai querido, em nome de Jesus. E o Teu nome será sempre glorificado e exaltado, Pai. Porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Pai querido, para a glória do Teu nome. Assim eu oro e te agradeço, Pai querido. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, a Deus, pela Tua escolha sobre a minha vida, sobre a nossa vida, Pai. É soberano. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, Pai. Um Deus que cumpre as palavras, meu Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, Pai querido. Ó Deus, eu despeço a Tua igreja agora, Pai querido. Debaixo desta palavra, debaixo dessa lição, debaixo dessa escolha, ó Deus, e declaro sobre a Tua igreja, Pai querido, que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a nossa vida hoje, aqui nesse lugar, onde chegar a nossa palavra, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça, Deus vos ama e eu vos amo também.